Esta celebração eucarística vai ser aplicada de forma especial por alma de Carmelo Nunes Veríssimo, pelos irmãos da Irmandade do Divino Espírito Santo desta comunidade, em São dos Vivos e por alma dos falecidos, por alma do José Francisco dos Reis, a esposa Angelina Sousa Romeiro, Paulo Jorge Sousa Reis, Teresa de Jesus Mendes, José Edmundo Bergantim, Vasconcelos, Maria Emília Garcia, Gabriela de Luz Lourenço e Luís Ribeiro Mendes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Sejam bem-vindos, irmãos, a esta celebração, neste dia solene em que a Igreja, em todo o mundo, celebra a solenidade do Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, 50 dias após a ressurreição. Desculpa. E após essa descida do Espírito Santo, os apóstolos encheram-se de coragem e testemunharam Jesus Cristo com as palavras, mas sobretudo com a sua vida. Vamos preparar-nos para celebrar o melhor possível estes mistérios, reconhecendo sinceramente e com toda a humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oh
nosso Deus, que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja, dispersa entre todos os povos e nações. Derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante à forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígida e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Bendiz, ó minha alma, Senhor meu Deus, como sois grande, revestido de esplendor e majestade, envolvido em luz como no manto. Mandai, Senhor, o vosso
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor e não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversidades de dons espirituais, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, Jesus veio, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Acabamos de cantar este versículo
na aclamação do Evangelho, em que cantávamos aleluias e alegria e louvor ao Senhor. Celebramos hoje, 50 dias após a Páscoa, a solenidade do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo sobre a forma de línguas de fogo sobre os apóstolos, que os transformou e os animou para que eles, que estavam com medo dos judeus, que tinham mandado crucificar Jesus Cristo, se tornassem destemidos no anúncio do Evangelho. Ao longo destes 50 dias do tempo pascal, nós fomos lendo sempre, em primeira leitura, tanto nas missas festivas como nas missas feriais, fomos lendo o livro dos Atos dos Apóstolos. Aquele que é conhecido entre os escrituristas como sendo o Evangelho do Espírito Santo. Porque os relatos que nos vêm narrados no livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, indicam toda a ação do Espírito Santo sobre a Igreja nascente. A palavra Espírito, traduzida do latim Spiritus, do grego pneuma ou do hebraico ruach, significa sopro, vento, hálito. De facto, quando nós queremos falar de realidades que nós não vemos, e ninguém vê o Espírito Santo, como ninguém vê o vento, digamos assim, quando queremos falar dessas realidades que não vemos, nada melhor do que a palavra Espírito, ou ruach, ou pneuma, para manifestar exatamente aquilo que é, de facto, o Espírito Santo. Todas as comparações são sempre imperfeitas, falando das realidades espirituais, mas nós assim podemos perceber um pouco melhor que o Espírito Santo é invisível, mas atua na Igreja, tal como o ar que nós respiramos é invisível, mas nós sentimos os seus efeitos. Se não tivéssemos o ar, morreríamos asfixiados. Por isso é importante que, ao celebrarmos as festas do Espírito Santo, que têm ocorrido sempre ao longo deste tempo pascal e vão se prolongar ainda no Domingo da Trindade, que celebramos na próxima semana, que ao celebrarmos estas festas do Espírito Santo, pensemos que na nossa vida nós não temos apenas as realidades materiais, o nosso corpo, as nossas terras, o nosso dinheiro, o nosso conforto, etc, etc. Temos também uma realidade espiritual, que não é nada menos importante que todas as outras realidades. Por isso mesmo nós cristãos, seria bom que sempre que celebramos estas festas do Espírito Santo, façamos um exame da nossa consciência e vejamos até que ponto é que nós damos importância às realidades espirituais. Ou será que estamos tão distraídos que não notamos a ação do Espírito Santo na Igreja, a ação do Espírito Santo em nós? Por isso, vamos renovar, todos nós que aqui estamos, o nosso íntimo, o nosso interior, para que o Espírito Santo, de facto, ilumine a nossa inteligência, o nosso coração, mova a nossa vontade para, de facto, sermos cristãos, não apenas de nome, mas em espírito e em verdade, procurando realizar aquilo que Jesus Cristo nos mandou. Antes de subir ao céu, Jesus preparou os seus discípulos para este acontecimento da vinda do Espírito Santo e disse-lhes em determinada altura, e mais de uma vez, quem me ama guarda os meus mandamentos. Nós sabemos que amamos a Deus quando nos esforçamos por guardar os mandamentos do Senhor, especialmente aquele mandamento que Jesus Cristo chamou na última ceia, mandamento novo, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Após ter lavado os pés aos seus discípulos, perguntou-lhes, percebeis o que eu vos fiz? Eu lavei-vos os pés, assim deveis fazer vós também uns aos outros.
Ele que noutra ocasião também tinha dito: aquele de vós que quiser ser o mais importante, ser o maior, que seja o servo de todos. De facto, o grande mandamento é o amor a Deus e o amor aos outros, ou seja, a doação, a dedicação, a entrega total. A segunda leitura é da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Infelizmente não foi lida toda, foi lida uma parte, mas dá para a gente perceber. É o capítulo 12, o célebre capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, que nos fala dos chamados dons carismáticos, ou seja, dons que o Espírito Santo dá a cada um de nós, a cada um dos cristãos, não para seu gozo pessoal, não para seu uso pessoal, mas para pôr ao serviço dos outros, por render, digamos assim, ao serviço da comunidade. Ser verdadeiro cristão é perceber que a nossa vida não é para viver apenas na nossa intimidade, na nossa individualidade, mas sim como comunidade, como povo de Deus, como membros do corpo místico de Jesus Cristo, de que Ele é a cabeça. Todos os membros são importantes, todos nós somos importantes na vida da Igreja, na vida do povo de Deus, na vida da comunidade, cada qual desempenhando a função própria e podendo render esses dons que o Senhor concedeu. Na festa do Espírito Santo, também temos a oportunidade de refletir nos 7 dons do Espírito Santo. O dom da sabedoria, da inteligência, da fortaleza, da piedade, da ciência, do temor de Deus. Vamos, pois, continuar a celebrar com grande solenidade esta Eucaristia, abramos o nosso coração para que o Espírito Santo desça sobre cada um de nós e nos transforme à imagem de Jesus Cristo. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e para nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos, irmãos caríssimos, neste dia santíssimo em que terminam as festas pascais, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, para que o dom do Espírito Santo renove toda a Igreja, dizendo com alegria: mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre as igrejas que procuram a unidade, mandai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre o Papa Leão, sobre os bispos, os presbíteros e os diáconos, mandai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre as monjas e os monges contemplativos, mandai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre os que trabalham em terras de missão, mandai, Senhor, o vosso Espírito.
Sobre as jovens e os jovens inquietos pelo futuro, mandai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre as crianças que comungam pela primeira vez e os catequistas, mandai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre os esposos que se amam e sobre os que deixaram de se amar, mandai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre os doentes, sobre os que choram e sobre os moribundos, mandai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre os fiéis da nossa comunidade de Santa Bárbara, mandai, Senhor, o vosso Espírito. Deus eterno e onipotente, que enviais aos corações dos vossos filhos o Espírito Santo do Pentecostes, tornai-nos suas testemunhas para proclamarmos as vossas maravilhas. Por Cristo nosso Senhor.
Concedei-nos, Senhor, do Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revele plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Hoje manifestaste a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos de adoção, unidos em comunhão inadmirável ao vosso Filho unigênito, derramaste o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens para toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos em numerosas línguas de fogo, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, Carmelo Nunes Veríssimo, os irmãos e defuntos da Irmandade do Espírito Santo, José Francisco dos Reis, esposa Angelina Sousa Romeiro, filho Paulo Jorge Sousa Reis, Teresa de Jesus Mendes, José Edmundo Bergantim, Vasconcelos, Maria Emília Garcia, Gabriela de Luz de Lourenço e Luís Ribeiro Mendes, a quem chamastes por vós, configurados com Cristo na morte e com Cristo também parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Convido a Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Bárbara, nossa padroeira, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos cantar como o Senhor nos ensinou.
livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixa-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz segundo a vossa vontade, vós que veis reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para o banquete do Reino dos Céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor nosso Deus, que concedeis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados, conservai nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se por momentos. A agenda que o vosso parque deixou para esta semana é a seguinte. Na terça-feira, das 10 ao meio-dia, haverá atendimento pelo parque, as pessoas que desejarem ser atendidas por ele. Às 6 horas da tarde haverá a missa e à noite, às 8 horas, haverá a reunião de catequistas. Na quarta-feira, às 2 horas da tarde, o parque reúne com o clero da Obreria de Angra. À tarde, às 6 horas, haverá a missa. Às 9 horas da noite, a reunião sobre a peregrinação a Roma e a Assis. Esta reunião ocorrerá no Centro Pastoral, aqui ao lado da igreja. Na quinta-feira, a missa às 3 horas da tarde, com a participação do Centro de Dia e da Casa do Povo. Às 4h30, reunião da Legião de Maria. Às 8h30 da noite, reunião da Comissão Paroquial para os Assuntos Económicos. Na sexta-feira haverá a missa às 6 horas da tarde, no sábado missa às 7, a missa vespertina, como sabeis, da celebração da Santíssima Trindade, com a bênção e distribuição das esmolas. 2 outros dias, domingo da Santíssima Trindade, a missa será às 10h30, como é habitual, seguida da distribuição de pão, como vai acontecer agora imediatamente a seguir a esta, às 3 horas da tarde, cortejo e bênção da massa. Vamos invocar de forma solene a bênção sobre todos vós, com a fórmula prevista para este dia do Pentecostes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, fonte de toda a luz, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o seu Espírito Santificador, vos alegre com as suas bênçãos e vos conforte sempre com os dons do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo, que apareceu admiravelmente sobre os discípulos, purifica os vossos corações de todo o mal e vos ilumina com o esplendor da sua luz. O Espírito Santo, que congregou os povos diversos na confissão de uma só fé, vos faça perseverar na mesma fé e vos confirme na esperança até que possais ver a Deus face a face. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Bendigamos ao Senhor. Aleluia, aleluia.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a ajuda do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. As bandeiras.